Hello everyone, in this video I'm going to speak Portuguese. If you don't understand the language, please click here at the bottom, at the right side at the proper icon, to activate the English subtitles. Ora, boas tardes, irmãos e irmãs em Cristo. A Páscoa está mesmo aí à porta e vou aqui oferecer uma série de vídeos, em princípio será 5, provando que realmente Jesus ressuscitou. Porque assim, se Ele realmente ressuscitou, então o cristianismo é verdadeiro e Jesus é divino. Se não, o cristianismo é falso e Jesus, na melhor das hipóteses, é um guru entre mundos, um bom moralista, um bom professor, um bom filósofo, enfim, não passa disso. Não é? São Paulo, um dos primeiros líderes da Igreja, disse numa das suas cartas: se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Portanto, a ressurreição é um ponto crucial no cristianismo. Se realmente aconteceu, então vale a pena ser cristão. Se não, nada vale. Tudo é em vão. Não é? Todo o esforço de evangelizar e tudo, diz aqui São Paulo, é realmente banal. Temos uma quantidade extraordinária de testemunho histórico, não é? Em torno da vida e da morte de Jesus. Portanto, Jesus podemos assumir como uma pessoa realmente que existiu, uma figura histórica. Já falei acerca deste assunto num vídeo que já fiz há algum tempo, em que demonstro se Jesus era só um simples homem ou era realmente o Senhor, o ser divino, não é? Portanto, temos relatos independentes de biografias, não é? Acerca de Jesus, que é aquilo que a gente chama de Evangelhos, e temos textos para além da Bíblia, temos textos de pessoal judeu, romano, pagão, enfim, que fala acerca de Jesus, não é só a Bíblia que existe, não é? E para falarmos de provas concretas da ressurreição de Cristo para alguém, essa pessoa terá que ter duas premissas aceites na sua consciência, que é, número 1, que Deus existe, e número 2, que o Novo Testamento realmente fala, dá-nos um relato histórico confiável. Porque a gente, se for para falar a alguém que provando que Jesus realmente ressuscitou, mas a pessoa não acredita que Deus existe e não acredita basicamente que a Bíblia, enfim, é um texto, é um relato, é uma biografia, é portanto um documento histórico antigo que fala da pessoa de Jesus Cristo, que realmente existiu, uma pessoa concreta. Portanto, não vale a pena, não é? Se a pessoa não acredita nestas duas coisas básicas, o que é que vale a pena falar da ressurreição? Antes de falar nisto, temos que fazer com que a pessoa vá lá, tenha um mínimo de confiança de que Deus existe e realmente a Bíblia fala. Pode ser um documento confiável acerca de Jesus. Portanto, e também já fiz vídeos acerca disso, da existência de Deus e de Cristo, e também de como podemos confiar na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, não é? Praticamente todos os historiadores de hoje reconhecem que Jesus de Nazaré foi realmente crucificado e morto por líderes romanos em Jerusalém há 2000 anos atrás. Portanto, isto é um dado histórico, é considerado um facto histórico. A questão controversa, porém, é o que é que aconteceu depois da crucificação? O que é que aconteceu? Bem, vamos aqui considerar 3 factos históricos que são amplamente aceitos por praticamente todos os estudiosos de hoje. Número 1, o túmulo vazio de Jesus. Número 2, as aparições de Jesus após a sua morte. E número 3, a origem repentina do cristianismo, da religião cristã. Portanto, vamos então analisar a prova número 1, o túmulo vazio de Jesus. Temos relatos acerca disto, não é? Que são independentes,
logo mesmo após a sua morte, portanto não num período muito extenso lá para a frente do tempo, portanto bem próximo do acontecimento. Temos seis relatos disso mesmo, que fala que Jesus foi sepultado e depois foi encontrado o seu túmulo vazio. Temos depois testemunho, uma coisa bem particular, é o testemunho das discípulas de Jesus, mulheres que seguiam Jesus, o testemunho delas. Porque no tempo de Jesus as mulheres não eram consideradas testemunhos confiáveis ali na sociedade judaica. Tanto é que em tribunal elas não eram admitidas. Porquê? Porque as pessoas consideravam o testemunho das mulheres inferior, né? Tinha que ser homens. Portanto, este testemunho feminino dá-nos crédito à história. Quer dizer, se a gente fosse para inventar uma história, né? Se São Marcos, São Mateus, São Lucas, São João tivessem para inventar uma história, porque os evangelhos iriam dizer que, olha, foram mulheres que descobriram o túmulo vazio, né? E que depois anunciaram aos discípulos e a toda a gente, né? Para quê, então? Se as mulheres na altura não tinham, as pessoas não confiavam nelas. Portanto, seria absurdo inventar uma história com este detalhe de mulheres terem descoberto o túmulo vazio. E outra coisa é as primeiras tentativas das autoridades judaicas em refutar o túmulo vazio. Portanto, por exemplo, São Mateus conta que os líderes religiosos judeus juntaram-se e tentaram ver como inventar uma história para o encontro do túmulo vazio. Perante este fato, ver se eles ver se tentem engendrar alguma história para, enfim, descartar a possibilidade da ressurreição de Cristo. Cristo já havia profetizado várias vezes, então eles queriam descartar, queriam refutar essa ideia. E portanto, até mesmo acusaram os discípulos de terem roubado o seu corpo. Vejam lá. E claro, se realmente não havia um túmulo vazio, porque é que iam ter este trabalho todo, não é? Portanto, a prova número 1, o templo vazio, realmente está comprovado. Temos aí várias coisas a analisar que apontam-nos para realmente esse facto, que o túmulo de Jesus foi depois encontrado vazio. Prova número 2, as aparições de Jesus após a sua morte. Há ali um relato principal deste acontecimento numa das cartas de São Paulo. Vocês podem ver em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 3 a 8, em que diz que Jesus apareceu vivo a mais de 500 pessoas. Não é uma, duas, 10, 500 pessoas. A mais de 500 pessoas, e até mesmo São Paulo acrescenta: a maioria das quais ainda estão vivas. Não, isto aqui tipo uma sugestão implícita parece ser ei, se tu não acreditas, olha, há aí pessoas ainda que estão vivas, vão perguntar a elas. Vão perguntar a elas se estou a mentir. Portanto, São Paulo, se fosse uma coisa, se fosse uma invenção, se fosse uma mentira, São Paulo não teria dito esta frase, não é? Portanto, teriam depois então encoberto tudo, não é? As pessoas depois então iriam refutar Paulo instantaneamente. E a segunda coisa é que Paulo também menciona outras aparições, por exemplo a Pedro e a outros discípulos, são bem atestadas também. Nós temos múltiplos e independentes relatos de cada um desses encontros. E finalmente Jesus apareceu depois da sua morte tanto a Tiago quanto a Paulo, que eram duas figuras que não estavam mesmo inclinadas a acreditar em Jesus. Tiago era parente, dizem que era primo de Jesus, e era uma pessoa cética, não acreditava bem naquilo que Jesus dizia e profetizava às vezes. E Paulo, antes de transformar-se num grande apóstolo de Cristo, ele era um grande perseguidor de cristãos, matava os cristãos, perseguia-os. Portanto, ele queria eliminar todo aquele movimento, o tal movimento cristão, a religião cristã. Para eles era uma seita de judaísmo e, portanto, é difícil acreditar
induz pessoas como estas que afirmam posteriormente que Jesus lhes apareceu, não é? E que, não é? A menos que realmente não foi o que realmente aconteceu. E a prova número 3 é a origem repentina do cristianismo, deste movimento, desta religião, já com uma certa organização, com certas crenças e certas maneiras e disciplinas, e até mesmo liturgias. Portanto, porquê que então surgiu este movimento? Não? Se foi baseado numa mentira, como é que isto surgiu a partir de uma mentira? Não é? É realmente de questionar. Mesmo os estudiosos mais céticos, que não acreditam, reconhecem que a fé cristã surgiu apenas porque realmente os primeiros discípulos acreditavam com toda a sua sinceridade de que Deus realmente ressuscitou Jesus dentre os mortos. Portanto, meus irmãos, fica aqui as 3 provas, todas as explicações, mas vamos mais à frente. No próximo vídeo falarei acerca de mais detalhes. Depois vou falar também acerca das objeções mais comuns, mais famosas que as pessoas apontam contra a ressurreição de Cristo. E, portanto, nesta série vou dar-vos a resposta, como podemos responder a estas dúvidas, a estas objeções que as pessoas podem, enfim, terem. E espero que este vídeo vos tenha elucidado e principalmente tenham-vos dado mais confiança, mais fé, enfim, para que possam viver melhor estes dias de Páscoa. A Páscoa não é só o domingo, agora que depois da manhã, mas sim 50 dias de Páscoa, portanto, até ao Pentecostes. É a época mais importante dos cristãos, é a época mais extensa em que se foca só num evento, e este evento realmente é a paixão, morte e principalmente a ressurreição de Jesus Cristo. Espero que vos tenham ajudado e que tenham uma santa e feliz Páscoa. Até para a semana, se Deus quiser.